Nós estamos estudando bem por cima o livro de Efésios e assim nós vamos continuar hoje, em nome de Jesus. 8, versículo 11: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas fome de ouvir as palavras do Senhor. E andarão de mar em mar, do norte até o oriente, e correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo rito de Samaria e dizem: como é certo viver o teu Deus, Odã, e como é certo viver o culto a Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Que palavra forte, né, irmãos? Eu creio, irmãos, que Deus vai derramar sede e fome da palavra de Deus, não muito longe dos nossos dias. Não muito longe dos nossos dias. Sede e fome da palavra de Deus. E vão procurar, irmãos. Muita gente vai procurar igrejas que preguem a palavra. Muitas pessoas não vão procurar a igreja pelo louvor, nem vão procurar a igreja pela carinha do pastor, vão procurar a igreja pela palavra de Deus. Não muito longe dos nossos dias, pessoas vão procurar a igreja pela palavra de Deus, e vão atravessar cidades, e vão correr sobre os mares, buscando quem pregue a palavra, porque uma igreja que será salvada será a igreja que busca a palavra de Deus. Amém? Efésios 3, capítulo 1, versículo 3. Posso ler? Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que nos derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele toda a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Amém. Vou fazer perguntas para a igreja hoje. Desde quando nós estamos aqui, irmãos? Desde quando nós somos predestinados? Olha o que está tudo aqui, ó. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Aí ele continua falando até o versículo 10: até que no fim dos tempos se convirjam todas as coisas, tanto as que estão no céu, tanto as que estão na terra. Desde quando nós estamos incluídos nessas promessas, irmãos? Quem concorda com o irmão Mauro? O texto diz que é antes da fundação do mundo. Amém? Bem, não é. Não é antes da fundação do mundo. Eu vou explicar por que é. Por que, irmãos, que às vezes a gente se confunde tanto lendo o livro de Efésios, achando que nós estamos predestinados. Aquelas perguntas que às vezes a gente liga a televisão, aqueles vídeos, aqueles flashes de vídeo assim: vocês estão predestinados antes da fundação do mundo. Aí vem a dupla predestinação. Alguns estão predestinados a serem salvos e outros estão predestinados a ir para o inferno. Isso é uma grande falácia, é uma falácia gigantesca. E eu vou explicar por quê. E quero que os irmãos saiam daqui hoje esclarecidos com essa questão e nunca mais deixe se enganar a ponto de alguém falar assim: não, talvez você esteja predestinado a ir para o inferno e talvez aquele esteja predestinado a ir para o céu. Isso é uma falácia e está aqui no texto. Então a gente lê o texto até o versículo
11, até o versículo 10, como nós lemos, versículo 11, e o versículo que nós vamos ver agora está no capítulo 2. Capítulo 2, aí sim no versículo 11, você vai pular do 10 do 1 para o 11 do 2. Vamos lá? Portanto, lembrai-vos de que outrora vocês, gentios na carne, eram chamados de incircuncisos por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne, por mãos humanas. Mais um versículo. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, vocês estavam separados da comunidade de Israel, e vocês eram estranhos às alianças da promessa, e não tinham a esperança, e estavam sem Deus no mundo. Aqui, pode deixar isso, mais um versículo, o versículo seguinte. Mas, agora, esse agora explica muita coisa. Vocês lembram da aula de português lá no colégio? Oração coordenada adversativa? É esse aqui. Agora aponta para o outro. Ninguém lembra, né? Era horrível. Quando eu estudava isso, as pessoas falavam assim: para que a gente vai usar isso? Lembra de fazer essas perguntas? Para que a gente vai usar isso? Agora aqui, irmãos, aponta outra direção. Volta de novo os 3 primeiros versículos que nós lemos. Olha, tanto, lembrai-vos de que vocês, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos. Quem que se intitula circunciso, irmãos? Judeus. Vamos lá. Então, portanto, lembrai-vos que outrora vocês, gentios na carne, eram chamados incircuncisos por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne, por mãos humanas. Versículo 2:12. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tinham esperança, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Olha que interessante isso para nós guardarmos no nosso coração. De quem que o apóstolo Paulo está falando? Vocês, quem eram? Gentios. Vocês, gentios. Nós, judeus. Vocês, gentios. Próximo versículo, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, gentios. Quem aqui é judeu? Tem aqui um judeu aqui? Então todos, em que grupo nós estamos? Nós estamos no grupo de judeus ou de gentios? Nós estamos no grupo de gentios. Então, o versículo 1 até o versículo 9 de primeiro capítulo de Efésios não é para nós. Mas, todavia, agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe da família de Israel, longe do povo de Deus, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, a partir de quando nós passamos a estar incluídos em Efésios 1, do versículo 3 ao versículo 9? Desde quando, irmãos? Desde que cremos em Jesus. Estão entendendo, irmãos? Olha a diferença que isso faz. Você está incluído no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 9, desde que eu creia. Se eu não crer, eu não sou, porque eu sou o quê? Eu sou um gentil. Nós somos gentios. Então olha a diferença que isso faz quando a gente lê da maneira certa. Quando você lê 11 e você fala assim, vocês antigamente gentios eram chamados incircuncisos, mas agora existe uma outra direção, ou agora aponta outra direção na Bíblia. Agora, portanto, é uma conclusão. Agora vocês que eram gentios, agora vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque vocês creram no Evangelho. Então agora
Então, nós somos predestinados antes da fundação do mundo? Não, nós somos predestinados depois que nós cremos em Jesus Cristo. O agora explica tudo, mas agora em Cristo Jesus. Bem, agora volta para o capítulo 1 de novo. Nele quem, irmãos? Nele quem? Nele Jesus. Vamos fazer a pergunta do texto. Nele, em Jesus, eu digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que nos faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. E quem que o apóstolo Paulo está falando? Judeus. Quem que foi predestinado lá na fundação do mundo? Judeus. Quando que nós passamos a ser predestinados? Quando acreditamos em Jesus Cristo, quando cremos nele. Faz toda a diferença, irmãos. Ninguém vai te enganar mais, ninguém vai nos enganar mais. Quando você vê alguém falar assim: pastor, Deus predestinou um para o inferno e outro para o céu. Não, aquele que crê em Jesus está predestinado a ir para a glória, porque é pela fé que nós cremos em Cristo Jesus e nós somos salvos. Mais um versículo 12, olha só, quem é esse povo que o apóstolo Paulo está falando? Efésios 12, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós que o quê? De antemão esperamos em Cristo Jesus. Quem que esperava de antemão? Os gentios esperavam Jesus? Não. Quem esperava Jesus? Os judeus. Então Efésios capítulo 1 não é para gentil. Efésios é para quem de antemão esperava em Cristo. Quem que esperava em Cristo? Os judeus. O que João Batista pregava? Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. João Batista estava pregando o evangelho, sim ou não? Não. João Batista não acreditava na morte de Jesus. João Batista não acreditava no evangelho da morte. João Batista pregava o batismo para aliança, para entrar dentro do povo de Deus. O batismo de João Batista era aquele batismo que se fazia na entrada do templo para purificação, para ter direito a entrar no templo. Esse era o batismo de João Batista. Não era o batismo de Jesus. O batismo de Jesus é para a igreja, é para a nova aliança. O batismo de João Batista é para ter acesso às bênçãos. Você pode se tornar alguém que vai receber Jesus. João Batista esperava Jesus rei. Rei. Os judeus esperavam o Messias rei, reinando, quebrando as correntes de Roma. Era essa a mensagem de João Batista. Não era a mensagem do Evangelho. Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo fala assim: o Evangelho é Cristo morreu por nós segundo as Escrituras. Esse é o Evangelho. Quando você vai evangelizar alguém, você não vai falar assim: Jesus te ama tanto. Não, você vai falar assim: Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Esse é o Evangelho. Entenderam a diferença? Viram como muda tudo aqui em Efésios capítulo 1, capítulo 2? Olha como muda isso. Versículo 13 agora, olha só. Em quem também vós, quem é vós aqui, irmãos? Gentios. Em quem também vós. Vamos colocar essa palavra aqui para nós. Em quem também nós. Nós somos gentios, não éramos gentios? Nós, em quem também, não é o apóstolo Paulo falando, o apóstolo Paulo aqui, ele é o primeiro grupo, ele era judeu. Então lá, o apóstolo Paulo fala assim: olha, nós que éramos predestinados antes da fundação do mundo, e agora em quem também vocês, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Está explicado em Efésios capítulo 1, capítulo 2. Qual é o penhor da vossa herança até o resgate da sua propriedade e louvor da sua glória? Pastor, o pastor está falando aqui que nós não somos predestinados antes da fundação do mundo. Exatamente. Nós somos predestinados a partir de crermos. Até nós crermos em Jesus Cristo, nós temos livre-arbítrio. Eu posso rejeitar o Evangelho como os judeus rejeitaram.
Quantas pessoas não rejeitaram o Evangelho? Até Jesus Cristo eu posso rejeitar, eu tenho livre-arbítrio. Quando eu aceito, eu recebo Jesus, aí eu estou predestinado a estar com Ele na glória. Amém? Pergunto então, terá Deus porventura rejeitado o seu povo depois de Cristo? Não! De modo nenhum! Porque eu também sou judeu, israelita. Eu sou da descendência de Abraão, eu já vi Paulo falando. Continue. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão, quem que Deus conheceu de antemão? Deus. Eu sou benjamita. É claro, irmãos, a gente que lê superficialmente a Bíblia não guarda esses detalhezinhos, ó. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão, ou seja, outra coisa, um detalhe interessante aqui, irmãos, muito interessante. Quando fala antes da fundação do mundo, não significa exatamente lá, algumas passagens bíblicas são linguagens bem figurativas, tipo assim, vou explicar aqui. O irmão Danilo está vindo de Capão Bonito, está vindo ir para lá, está vindo do Paraná e tem ido ao Londres, mas ele pegou a estrada errada e veio até da Petininga. Aí eu chego para o irmão Danilo e falo assim: irmão Danilo, você está errado aqui, você vai ter que pegar a Raposo e voltar toda a vida. Voltar toda a vida. É a linguagem que o judeu usava. Voltar toda a vida. Significa que ele vai voltar 50 anos de vida dele voltando para trás? Não, não é isso que significa. Significa que perdeu muito tempo. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando nesses textos aqui é que muito antes de Jesus Cristo, Deus já havia escolhido um povo. Aonde que Deus escolheu um povo? Em Abraão e no seu descendente. Quem que é o verdadeiro descendente de Abraão, irmãos? Jesus. Em Jesus. Eu ouço isso direto, irmãos. As pessoas perguntam: pastor, eu sou predestinado? Eu sou predestinado? E será que, irmãos, isso é tão grave que um calvinista que é calvinista mesmo não tem certeza da salvação nunca? Tem homens, grandes pregadores, que ficam assim: será que eu sou salvo? Será que eu sou salvo? Será que eu sou salvo? Por quê? Porque chega no último instante: mas tem que perseverar até o fim. Será que eu sou salvo? Será que eu sou salvo? Será que eu não sou predestinado? Por um período de tempo depois a minha fé vai ser evanescente, né? Se chama? Não, irmãos. Aquele que está em Cristo definitivamente. Quem é de Jesus aqui, diga amém. Pastor, mas se eu pecar, eu tenho um advogado na glória, eu tenho um advogado diante de Deus, o justo juiz, que me intercede diante do Pai. Romanos 8:28, com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo intercede por nós. Então nós que estamos em Cristo eu estou predestinado. Sem Cristo eu não estou predestinado. Sem Cristo eu sou um gentil, não espero nada. Porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. O que eu posso falar aqui? Quem está com ciúme? Judeus. Romanos 9, 10 e 11, o apóstolo Paulo quer explicar a razão dos ciúmes que eles tinham. Deus provocou este ciúme no povo de Israel. Para quê? A gente lê o versículo todo aqui para a gente entender. Vamos lá. Versículo 12 em diante. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais na sua plenitude. O apóstolo está lançando os olhos lá na frente. O apóstolo Paulo está lançando os olhos não para os gentios da época. O apóstolo Paulo está olhando para mim e para você agora. Se a glória agora é grande, imagine a glória na plenitude dos tempos. Quantas pessoas em Cristo Jesus não vão povoar o céu nesses 2000 anos em que o povo de Deus creu no Evangelho da salvação por intermédio de Jesus Cristo? Quantas pessoas na plenitude dos tempos não vai estar dentro das promessas, não para Israel? Torna a explicar, irmãos. As promessas de Israel eram terrenas,
eram bênçãos temporais. As promessas para a igreja, nós vamos ver a partir de Efésios capítulo 3, até o povo de Deus, o povo judeu, as promessas eram proteção, fartura, riqueza, as mãos de Deus guardando promessas para Israel. Quais são as promessas para a igreja? Salvação, Espírito Santo, o selo da eternidade, o selo da promessa, a eternidade na glória. Aquilo que o irmão Marcelo pregou outro dia, nós vamos morar em ruas de ouro, nós vamos morar em uma cidade santa, vamos reinar com Cristo. Essas são as promessas para a igreja. Quais são as promessas para Israel? Você pode ler as promessas para Israel no livro de Amós, você pode ler as promessas para Israel no espírito dos profetas menores, as bênçãos terrenas, as bênçãos para Jacó, as bênçãos do povo aqui na terra serão guardados por Deus dos seus inimigos. Os anjos acamparão ao redor daquele povo. Todas essas promessas são para Israel. Amém? Aceitou Jesus, você pulou de paraquedas na rua, seu destino está traçado. Nós vamos morrer em Jesus Cristo. Nós vamos morrer em Jesus Cristo. Quem morre em Jesus Cristo, morreu em Jesus Cristo. Não tem direito, não tem razão, só tem promessa, só tem promessa, só tem promessa. É isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses, é isso que o apóstolo Paulo fala em Colossenses, em Cristo Jesus. Então, a rejeição de Israel alcançou o plenitude dos tempos em nós somos salvos, porque Israel rejeitou Jesus. É possível rejeitar Jesus? Sim, Israel rejeitou, mas em Jesus, o apóstolo Paulo responde lá, no segundo capítulo eu estou repetindo porque os irmãos preparem bem isso. Se eu ficar cansativo, os irmãos fazem pergunta. Só não pode perguntar de Adão, hoje não preparei nada sobre Adão, mas pode perguntar sobre algumas coisas aqui. Então, vamos ver mais o último versículo aqui. Versículo 25, vamos pular no 25 logo. Romanos 11, 25. Depois os irmãos na casa leem, faz um monte de pergunta para o pastor. Não vai testar, irmãos, não vamos fazer pergunta para testar conhecimento de fulano, de Beltrano. Vamos fazer pergunta para enriquecer o nosso conhecimento na presença de Deus, amém? Versículo 25. Porque não quero, irmão, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que o endurecimento da parte de Israel, até que haja entrada a totalidade dos gentios. Israel rejeitou. E agora, em que tempo nós estamos vendo, irmãos? Nós estamos vendo a plenitude dos gentios. Até quando vai a plenitude dos gentios, irmãos? Até quando vai a plenitude dos gentios? Até o dia de Jesus Cristo convidar a sua igreja para ir para a glória. Vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o que está preparado. Interessante, irmãos, que João fala assim: eu vou vos preparar lugar. E o texto do apóstolo Paulo fala assim: preparado antes da fundação do mundo. Olha aquela linguagem figurada que eu falei para os irmãos. Jesus não está agora fabricando casinhas para nós, não. Não é esse o sentido da frase. Nós temos lugar em Cristo. Nós temos lugar em Cristo na glória. Amém? Se Jesus não estiver na glória, não é interessante para nós estarmos lá, porque nós somos um com Ele. Amém? Para que nós queremos ir para o céu? Por causa de Jesus Cristo, por causa dele que nós vamos para lá. Por causa de Jesus. Não é por causa da cor de ouro. Não é por causa do ouro, só trouxe. Não é por causa disso. Não é por causa da beleza do ouro. Nós vamos lá porque Jesus está lá. Se Jesus estiver aqui na terra, nós vamos estar onde Jesus estiver. Treinaremos com Ele em nome de Jesus. Olha que interessante esse versículo. Então, essa plenitude chegou, versículo 26. Assim, pastor, o que será de Israel agora? Qual Israel? O Israel rejeitou Jesus Cristo. O que acontecerá com eles? Todo Israel será salvo. Como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Quando isso vai acontecer, irmãos?
da plenitude dos tempos, Zacarias fala assim: num só dia, todo o povo se converterá. Qual povo? Nós? Não, nós já estamos em Jesus Cristo. Qual povo que vai se converter num só dia? Israel. Irmãos, não é esse o tema do assunto nosso aqui, mas as promessas para Israel, elas vão acontecendo. Nós estamos vivendo agora aquela pausa, nós estamos vivendo o tempo dos gentios, a plenitude dos gentios. O tempo de Israel está parado, irmãos. O relógio de Israel está parado, paradíssimo. O relógio de Israel está parado. Só vai começar a rodar de novo quando Jesus Cristo vier levar a sua igreja, começa a rodar o relógio de Israel novamente. Aí se levanta 944 mil, as testemunhas, Israel se converterá, o anticristo, todas aquelas coisas que vão acontecer no final dos tempos. Mas por enquanto, nós estamos vivendo o quê? A plenitude dos gentios. Nós estamos pregando o Evangelho, pessoas que estavam distantes do Evangelho, creem no Senhor Jesus Cristo e têm o nome escrito no livro da vida. Essa é a plenitude dos gentios. Nós estamos vivendo esse momento aqui no nome de Jesus. Eu, respondendo a sua pergunta, acredito que as almas das pessoas que morreram em Cristo estão aguardando no bom lugar. Não estão em tormentos. Está na hora. Sim. Da parábola do rico e Lázaro. É o mesmo texto. Deus é Deus do rico, para eles todo rico. Para nós, exatamente, Deus não é Deus de mortos. Por isso a Bíblia fala assim: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Você está querendo mais apelido do que eu. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus é Deus de mortos? Não, Deus é Deus de vivos. Então, todo mundo está vivo para Deus. Amém? Quem está morto para Deus? Quem está distante dele. Isso é morto para Deus, distante dele. E uma pergunta mais? Pode perguntar, irmão. Não, aí normal. Essa divisão é que Jesus está falando, é só um exemplo de como Deus tirará o povo de forma abrupta. Irmãos, esse texto que ela cita, que é de Mateus capítulo 24, se não me engano, Mateus 24, se não me engano, esse texto, ele é também bastante simbólico. Significa que não significa que Deus vai repartir exatamente meio a meio. Meio a meio. Um está para cá, um será levado, outro será deixado. Não. Pode ser que estejam dois aqui, os dois sejam levados, e dois aqui, os dois fiquem. Tanto faz. Essa divisão significa que Deus vai tirar abruptamente o seu povo. Deus vai arrebatar o seu povo de uma forma instantânea, que é o que nós cremos, no arrebatamento da igreja antes da sua vinda, depois do final dos tempos, para julgamento, que será o julgamento de Israel, quando Israel se converter. É como hoje. A partir do momento que você creu em Jesus Cristo, você entregou, você foi selado. Olha o que o texto diz lá. O texto fala assim: depois que vocês creram, vocês foram o quê? Selados. O que é selado? Bateu carinho na testa do mundo amigo. Olha, você já é meu. Você creu? É meu. Acabou. O diabo não tem poder, o diabo não toca. Está selado. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo está falando. Olha, vocês gentios, nós éramos selados com as alianças da circuncisão, dos atos simbólicos, das cerimônias, mas agora vocês creram, Deus lhes deu o penhor. O que é o penhor? Penhor é o pagamento da dívida guardado, penhorou, está penhor, então está pago, selou, colocou um selo na cabeça da pastora Marli, o Espírito Santo falou: creu, é meu, creu, é de Cristo, creu, é do Senhor. Por isso que eu falo que as pessoas devem crer, depois tomar atitude de decidir batizar-se, de levar uma vida com Cristo, porque creu, a obra aconteceu aqui dentro. Creu, a obra acontece aqui dentro. Creu, Deus selou o Espírito Santo. Pastor, esse selo aí é um batismo? Não, é um selo. Selo não é batismo. Selo não é batismo. Guardem isso. Esses gentios aqui estavam lá no dia do Pentecostes? Não. No entanto, eles foram o quê? Selados. Eles estavam no Pentecostes? Não, não estavam lá.
mas eles foram o quê? Selados. Selo não é batismo. Nós todos aqui, Quer você fale com estranho, não. Você creu em Jesus Cristo, você é selado com o Espírito Santo para morar na glória. a Bíblia fala que nós não teremos memória das coisas tristes. Nós não teremos memória. Haverá sofrimento. Então nós não teremos memória das coisas tristes. Eu creio que Deus tem o poder, e Deus tem esse poder de mudar o nosso entendimento. Nós seremos seres espirituais e a gente não vai ter essa noção. Nós vamos conhecer uns outros? Sim, nós vamos nos assentar na mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. João fala isso. Grande ceia com Abraão, Isaac e Jacó. Então nós vamos conhecer pessoas. Nós vamos conhecer. Eu quero ver todos lá. Vem? Se a pessoa creu e aceitou a Jesus, daí ele está dentro da igreja. Se ele vive em pecado, por exemplo, não está dentro da igreja. E daí? Então, essa Mas ele está crendo que vai para o céu. Essa pergunta, a pessoa que está em pecado, ela perde a comunhão com o Pai. Ela perde a comunhão. Mas se Cristo selou, quem vai tirar o selo da cabeça dela? Ela vai perder a comunhão. A comunhão ela vai perder. Então ela vai estar selada pela promessa de Deus. Essa é a posição que a grande maioria defende, os pastores defendem isso. Ela vai estar selada, mas ela vai perder a comunhão. Ela vai perder as promessas, vai perder as bênçãos espirituais. Por quê? Porque as bênçãos espirituais são aqueles que permanecem em Cristo Jesus. Se vai perder a salvação, só Deus vai poder falar. Amém? Só Deus. Nós não podemos bater o martelo com uma pessoa, por exemplo, que está na igreja, mas um dia cometeu um erro e caiu na graça e pecou por um instante. Nós, como igreja de Cristo, nós jamais podemos falar assim, tal pessoa. Até o apóstolo Paulo fala isso quando ele fala de Alexandre, o homem que mexe com o pobre lá. Foi entregar ele para Satanás. Olha a linguagem que o apóstolo Paulo fala. Mas para que no final se salve a sua alma. Então olha o apóstolo Paulo, a preocupação dele é a salvação final. Mas a pessoa perde a comunhão, perde a confiança, perde as bênçãos, perde as promessas. Por quê? Porque ele está longe da vontade de Deus. E longe da vontade de Deus, caminhos escorregadios. Agora, perder a salvação, se quando você creu de verdade. Não estou falando daquele crer, minha irmã creu mais ou menos, foi para a igreja pela emoção, se batizou pela emoção. Esses irmãos não estão garantidos porque não creram. O processo começa depois de crer de verdade. Amém? Creu de verdade. Muitas pessoas que estão na igreja há 30 anos não creem. Infelizmente, tem pessoas que estão na igreja e não creem. Veste roupa de crente, se comporta como crente, fala a palavra de crente, canta canção de crente, mas no final não crê. Não crê. Não crê. Então, quando a pessoa crê de verdade, ela está selada. O irmão Danilo creu, Deus selou. O senhor Martim creu, Deus selou. Por que ela creu? Ela creu, o evangelho começou a acontecer dentro dela, ela desceu as águas do batismo. O que é o batismo? O batismo é uma demonstração externa de algo que já aconteceu no interior. Isso é batismo de verdade. A obra aconteceu aqui, já aconteceu. O apóstolo Paulo chega na casa de Cornélio. Eles já haviam crido, mas ainda não tinham sido batizados. Mas eles já haviam crido. Eles, inclusive, já tinham até o selo da promessa sobre eles. Não haviam sido batizados, porque Pedro, batiza eles. Então, o batismo é uma demonstração exterior de algo que já aconteceu no interior. Essa é a posição bíblica do batismo. É muito interessante, minha irmã, que a gente pode transformar a pergunta dela. Qual o critério que Deus escolheu para o judeu? O mesmo critério nosso, irmãos. O mesmo critério. Deus escolheu para o judeu por amor. Merecia o amor? Não. Mas Deus escolheu o povo, é o povo deles. Não, a Bíblia fala assim, Deus falando, eu estendo a mão
o tempo todo a um povo rebelde contra o desejo. Moisés, lá no deserto, pediu a morte: Senhor, me mata, esse povo não é meu, esse povo é seu. É isso que Moisés fala para Deus. Era povo judeu. Moisés chega a falar isso: me mata, eu não quero ficar atendendo esse bando de povo rebelde, esse povo é teu. Então, Israel é o povo que Deus escolheu para ser o povo dele. Por que Deus escolheu Israel? Porque Jesus, claro, em dos tempos, deveria vir por uma tribo, deveria vir por um nascimento de uma mulher, seria descendente de Abraão, porque lá no começo da história, na queda, quando Adão peca e Eva pecam, do descendente da mulher nascerá um que salvará o mundo. Então Deus deveria nascer aqui na terra, e Deus escolheu o povo judeu para que Jesus nascesse lá. Era um povo, não, se tivesse escolhido o povo chinês, por exemplo, Deus escolheu o povo chinês, mas poderia ter escolhido o povo chinês, poderia ter escolhido ele. Era um povo muito mais pequeno que o povo judeu, mas Deus escolheu o povo judeu. Deus escolheu qual critério? Não, esse povo vai ser salvo um dia. Deus deu todas as promessas para ele. Não, o povo judeu hoje, os maiores da ciência, da medicina, os prêmios Nobel, todos, a grande maioria, são do povo judeu. Grande maioria. Então, guarde isso. Deus escolheu o povo judeu. E eles vão ter todas as promessas, eles são guardados por Deus. Na guerra dos 6 dias, nos anos 60, 70, eles tinham 600 mil homens, lutaram contra 3 milhões de soldados e venceram a guerra. Por que será que venceram a guerra com 600 homens contra 3 milhões de soldados? Porque a mão do Senhor está do lado deles, Deus está do lado do povo de Israel. Irmãos, no holocausto, olha isso, interessante. Milhões de judeus no campo de concentração aceitavam, um soldado segurava lá 1 milhão de pessoas, e eles não se rebelavam. Por que eles não se rebelavam? Porque eles falavam assim: Deus estava nos castigando. Eles sabiam que era o povo de Deus, é merecido o nosso castigo. Eles não se rebelavam, eles aceitavam o Deus dos alemães sobre. Olha que interessante é esse povo de Israel. Deus estava com ele, eles passaram por todas as tribulações. A última tribulação, a grande tribulação, vai ser em cima deles de novo, mas eles são o povo que Deus escolheu. Não aceitaram Jesus Cristo, porque diz lá no Evangelho: ele veio para os seus não o receberam, mas todos quantos receberam Jesus Cristo, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. A pergunta dela é a seguinte: uma pessoa que está no leito da morte, nos últimos instantes da sua vida, aceita Jesus, morre, não batizou, morreu, é salvo. Se creu, independente do momento que creu, se creu, vai para agora. Amém? Irmãos, guarde isso no coração como exemplo para nós. Eu não teria problema nenhum de ter o pior marginal que você conhece aqui da cidade, o maior pilantra, tranqueiro. Aí ele foi para o hospital lá, estava num coma, saiu do coma, suficiente para ter um mínimo de raciocínio, e alguém lhe mostra o Evangelho de Jesus Cristo, e ele, no seu último suspiro, aceita Jesus Cristo. Eu, particularmente, não tenho problema nenhum de encontrar com ele agora. Nenhum. Então eu continuo crendo que essa pessoa é salva, em nome de Jesus. Fazendo uma pergunta da irmã aqui, com relação a bem isso que você colocou agora também, do ladrão da cruz, no seu último minuto ali, se converteu e amém. Mas em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, quando Jesus disse: apartados de mim não vos conhecem aqueles que teu nome profetizaram, eles podiam demônios, eles não viram. Mas estavam na igreja. Não, tem muita gente. Guarde isso no coração, que isso é importante também. Não. Igreja tem joio e tem trigo.
seca pão. Só vai separar no último instante da moinha. Então, tem joio na igreja. Nem todo amigo que diz, se você será salvo. Não fala isso. Então vai ter muita gente que não vai ser salvo. Está no meio da igreja. Eu não gosto daquela expressão assim, vai ficar a igreja cheia de gente depois do arrebatamento. Não gosto desse tipo de argumentação. Mas uma coisa é clara, tem muita gente que está dentro da igreja. Por exemplo, a pessoa dizer para o líder, para o pastor, para os irmãos, que aceitou Jesus Cristo, que crê em Jesus Cristo, porém vive uma vida descantada ou com pecado por trás do seu coração, Se não creu, creu, Deus é salvação. Tudo é a partir do crer. É o que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2 lá. A partir de crer, está selado. Mas quando eu vou saber que está selado? Só Deus sabe quem ele selou. Eu não sei quem Deus selou. O Espírito Santo nem é sinal de selo. Tem muita gente que vai batizada do Espírito Santo, de repente nem era batizada do Espírito Santo nada, era uma emoção, virou copo e começou a ouvir de palavras, achou que era uma. Não era. Nossa. Eu como pastor, eu estou há 30 anos, não estou? Desde 87, vai fazer quantos anos? Não sei fazer conta direito de matemática, eu sei. Aí, 87, dá quanto tempo? 36. Já vi de tudo isso. Eu vi o som do Luiz, o som da lagartixa, o som do choque, o som do cachorro, o som do leão. Eu vi tudo. Eu via de longe, usando uma dúvida para só assim. Vai caracterizar uma pessoa ser salva ou não? São os frutos. Fruto não é fazer milagre. Tem muita gente que operando milagre não é de Deus. A gente operando milagre não é de Deus. Por isso que eu falo, nos últimos dias, as pessoas vão correr atrás de quem prega a palavra. Quem prega a palavra. A palavra nos santifica, a palavra nos lava. A palavra é a água que nos purifica, segundo Efésios, segundo o apóstolo Pedro. A palavra é que nos purifica para a salvação. Então, quem creu no Evangelho pela palavra, esses sim são salvos, estão selados. Quem sabe quem selou? Deus. Quem viu? João viu o número do povo selado. Vai lá em Apocalipse. João viu o número do povo salvo, pelo Senhor. Tinha um cantinho que o pastor Sá cantava. João viu o número. Lembra desse historinha? Não lembra, só eu que lembro. João viu o número do povo salvo. Olha só, então. Em Coríntios, antigamente a gente cantava. Eu não vou cantar Coríntios, mas eu não vou lembrar dele. Mas, amém, irmãos? Tem muita gente da igreja que está perdendo emoção. Questão de vida interrompida, por exemplo, um acidente de rua. A pessoa, vamos supor que ela. Uma vida sem fato. Vamos supor que ela teve um pecado. Ela creu. Um dia ela creu na palavra de Deus, por algum motivo ou outro da vida, ela se desviou do caminho do Senhor. E está no mundo. Né? E acontece, por exemplo, que ela aconteceu um acidente e não deu tempo de se arrepender e morreu. Tem. Mesma lógica. Se ela creu de verdade, ela vai para a glória. Se ela creu, ela vai para a glória. Se ela foi selada, se ela entregou o coração para Jesus, ela vai para a glória. Agora, se ela não creu, e a sua conversão foi uma conversão superficial, ela não se converteu, não vai para a glória. Eu vou mostrar alguns textos na semana que vem, já que tem bastante perguntas nessa área. Na semana que vem, não é o meu foco aqui, mas não era o meu foco falar sobre predestinação hoje. Mas, como os irmãos perguntaram na semana passada, na semana que vem, eu vou esclarecer, acho que deve ser uns 15 versículos que põem em dúvida a salvação de fulano de Beltrano. Tem uns 15 textos mais ou menos. Eu vou escolher uns 5, 6 lá. Os irmãos estão entendendo que às vezes salvação no texto, algum desses textos, eles não
não estão falando de salvação eterna, eles estão falando de salvação terrena. Eu vou mostrar quais as diferenças na semana que vem. Pode ser? Está combinado? Na semana que vem, aí eu vou trazer todo mundo pela curiosidade. Na semana que vem, convide pessoas, irmãos, vou dar um desafio para você. Convide pessoas amanhã no culto para estar aqui na sexta-feira.